Muito bem, senhoras e senhores. Então, para começar a nossa mesa de debate, Jovem, Medo, Ansiedade e Violência no Trânsito, convidamos ao palco o diretor-presidente do Detran Mato Grosso do Sul, o senhor Gerson Claro. Como participantes, o senhor José Aurélio Ramalho, presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Yara Tillen, especialista em Psicologia do Trânsito. Roberta Mantovani, consultora em Educação e Segurança do Trânsito. E também Rodrigo Ramalho, educador de trânsito e especialista em Educação, Legislação, Inteligência Emocional do Trânsito e Segurança Viária. Lembrando, então, que nós temos esse folder que foi distribuído e aguardamos a resposta, e também as perguntas devem ser feitas por escrito, por gentileza. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar recebendo os palestrantes nesse instante. E é um tema que a gente já vem discutindo desde ontem, e nos Detrans é uma realidade diária, os debates e as discussões que nós vamos tratar. Jovem, medo e violência no trânsito. Me parece um pouco até contraditório quando eu coloco jovem, medo logo a seguir, mas eu espero que os especialistas possam, a partir das premissas que nós vamos estabelecer, a gente poder fazer um bom debate. E eu gostaria de relembrar que esse ano nós tivemos a Semana Nacional do Trânsito, um tema que foi bastante palpitante, que foi Seja Você a Mudança no Trânsito. No Brasil todo a gente pôde observar experiências, a constatação de que a realidade que a gente vive hoje, ficar falando dos números ou ficar falando da realidade, parece até só tristeza, mas a realidade que a gente vive hoje, de fato, efetivamente, só será mudada se nós conseguirmos promover a mudança no comportamento individual das pessoas, dos cidadãos. E somente o Estado jamais conseguirá promover essa mudança. Nós temos a consciência de que a sociedade civil organizada é que poderá contribuir para que a gente possa efetivamente fazer uma mudança no trânsito e a mudança no comportamento. Então, eu gostaria de agradecer a presença do José Aurélio Ramalho, presidente do Observatório Nacional, da Yara Tillen, especialista em Psicologia do Trânsito, da consultora em Educação Roberta Mantovani e do Rodrigo Ramalho. E, na oportunidade, eu gostaria de convidar, na ordem, a Roberta para poder fazer a sua exposição e falar ao nosso público. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao convite, a oportunidade de estarmos aqui debatendo um tema tão importante, né? E eu vou começar a minha palestra passando um vídeo. Eu gostaria que vocês observassem esse vídeo que eu vou passar para os senhores, por favor. Pode passar, repetir, por favor, mais uma vez, para mim, por gentileza? Conseguem identificar quem é aquela moça subindo para dentro da van? Sou eu. Em março desse ano, eu estava na porta do Observatório de Segurança Viária, entregando alguns materiais para um projeto de educação para o trânsito que fazemos.
e uma moradora da esquina do observatório saiu com um carro automático. Ela tinha ganho esse carro no dia anterior do marido. Ela estava com um filho de 12 anos no banco da frente, sem cinto, ela também. O celular tocou dentro da bolsa, a bolsa estava no chão do carro. Ela automaticamente decidiu que deveria atender esse celular. No momento em que ela se virou para atender o celular, ela virou junto à direção do carro e também acelerou o carro. O carro deu perda total na frente, né? E vocês observam que a minha reação foi pular para dentro da van imediatamente depois. Eu tinha a impressão de que eu havia, que a situação aconteceu comigo da seguinte forma: eu ouvi a frenagem do carro, porque ela freou o carro, pulei para a van e depois o carro bateu no poste. Quando eu vi as cenas e percebi que a minha reação ela tinha acontecido, eu não tinha consciência dessa reação. Eu tinha consciência da reação de tentar me proteger, né, antes que a situação acontecesse, né? E o impacto dessa situação, para mim, como profissional da área há 20 anos, né, estudando, discutindo educação, comportamento, discutindo escolhas, né, foi um impacto muito significativo, porque me fez repensar, né, me fez pensar muito fortemente naquilo que a gente discursa e discute todos os dias, que é na fragilidade do nosso corpo, nas escolhas que a gente pode fazer e no tamanho da responsabilidade que a gente tem, no sentido de trazer informação, fazer com que essa informação se transforme num conhecimento que tenha significado, que tenha contexto, que seja possível de ser relacionado com aquilo que a gente vive cotidianamente, né? Então, esse nosso desafio é um desafio muito grande, e ele é muito grande quando a gente fala com o jovem, né? Que são aí os principais vítimas, né, do quadro de violência que a gente vive hoje. Eu vou passar algumas imagens para a gente pensar um pouco sobre como a violência se apresenta no nosso cotidiano. São algumas imagens fortes, mas são imagens que nós vimos diariamente, que não estão diretamente relacionadas à questão do trânsito, mas que vão compondo gradativamente um repertório, né, e as referências que nós podemos levar e que podem influenciar as nossas escolhas em vários momentos da nossa vida. E aí eu trouxe aqui uma definição, que nós poderíamos buscar várias outras, mas eu trouxe essa porque entendo que é uma definição importante para pensarmos, sobre a violência: uso intencional da força física ou do poder real, ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Né? Nós estamos vendo hoje o nosso trânsito, né, causando vários danos, né? E quando a gente olha para a questão da violência, acho que é importante a gente pensar em algumas questões: que ela tem a cara da sociedade que a produz, que ela pode aumentar e diminuir pela construção social, são algumas reflexões, que ela ocorre em vários níveis, né, no nível coletivo, individual e privado, e que todos nós somos atores e vítimas dessa violência, né? Então, o trânsito é parte de todos nós. Levamos para as situações conhecimentos, experiências, repertórios, tudo que nós vivemos quando somos transportados pelos nossos pais, o nosso cotidiano, compõe um repertório que vai nos ajudar a escolher e agir nas situações cotidianas. Então, essas são questões importantíssimas para a gente pensar a questão da violência. E para a gente pensar como é que a gente traz essa reflexão em relação ao jovem. Então,
Somente situações que a gente possa trazer para o campo da educação, por exemplo, que de modo específico problematizem essa questão da violência, podem gerar aprendizagem. Aprender significa exatamente ser capaz de estabelecer a conexão entre as informações que a gente está recebendo e o significado daquilo que a gente está construindo. Então, como é que a gente encontra caminhos para o diálogo com o jovem, considerando essas questões? E que aprender geralmente não é um tempo curto, né? A gente passa por sucessões, por retomadas de um mesmo conteúdo durante toda a vida da gente. A outra questão a ser colocada é que a gente sempre tem uma disponibilidade para a aprendizagem. Nesse momento, nós estamos aqui discutindo violência no trânsito e trazendo para as nossas reflexões tudo aquilo que a gente traz como repertório. Essa disponibilidade para a aprendizagem, ela vai determinar, né, e nos ajudar a trazer um resultado para esse processo de aprendizagem. Então, motivos, ambiente cultural e social e relacionamentos vão influir nessa discussão, né, e nessa intervenção da questão da violência com o jovem. O que a gente traz como reflexão? Que é importante que para a gente conseguir intervir, que a gente tenha um processo que permita essa ressignificação, que permita que a gente dialogue sobre as questões da percepção do risco, né, das escolhas por agir, e das ações em cada situação de trânsito, seja na educação formal, trazida hoje com uma série de referências pela Roberta Torres, né, pelo Celso, pela Márcia, seja na formação específica, como a formação do condutor, por exemplo, ou das pessoas, dos nossos técnicos que atuam na discussão do trânsito, seja em campanhas, em ações de grande massa ou de mídia, ações educativas. Um exemplo daquilo que a gente está trazendo como reflexão, por exemplo, para a formação do condutor, em como a gente pode trabalhar e pensar processos e objetivos educativos que permitam a gente discutir a questão da violência e da percepção de risco dentro da nossa formação de condutores, né? Pensando isso a partir de um currículo, pensando isso a partir da determinação de objetivos claros, gerais para essa formação e também específico para cada uma das etapas da formação do condutor que a gente trabalha. Quais são as habilidades, por exemplo, pensando na questão da velocidade, quais são as habilidades necessárias para controlar a velocidade do veículo nas mais diferentes situações de trânsito? Quais são as percepções de riscos, né? Como é possível, num processo educativo, a gente permitir intervenções pedagógicas e processos onde esses candidatos à habilitação possam reconhecer as situações em que o controle da velocidade pode reduzir as situações de risco. E também processos educativos que permitam a esse jovem pensar na autoavaliação, pensar em como as escolhas em relação ao controle de velocidade, limites de velocidade, velocidade excessiva ou excesso de velocidade, nas mais diversas situações de trânsito, podem determinar ou potencializar uma situação de risco. Então, a reflexão que nós trazemos em relação à questão do jovem e da violência é da importância de um processo educativo refletido de forma que a gente intervenha e gere situações pedagógicas que nos permitam intervir dessa forma nesse processo, construindo essa percepção de risco, caminhando na percepção, né, e numa clareza do que se quer ensinar e do que é preciso aprender, de uma formação para um autocuidado e proteção, de competências e habilidades para os conhecimentos dessa percepção de risco, de uma educação que tenha significado e contextualização, que vá para além das regras. Então, por que eu não posso avançar um sinal de trânsito? Nós recentemente fizemos um vídeo no seminário Urbanidade e vários condutores foram questionados sobre por que não deveriam avançar o sinal vermelho. E a grande maioria desses condutores respondeu para não ser multado. E quando um desses condutores, no meio dessa fala, foi questionado, mas só isso? Não, é porque eu acho que eu levo 3 pontos na carteira.
né? Eu acho que eu levo testemunho da internet. Então, nós precisamos, a discussão da violência, né? A discussão dessa percepção ao risco, ela precisa fazer parte do nosso processo educacional, né? Entendendo quais são as habilidades que eu preciso construir, quais são as questões em relação à percepção do risco que nós precisamos influenciar e potencializar e construir, e quais são os processos de autoavaliação que são necessários, né, para que a gente mude e consiga intervir na forma como nós estamos formando os nossos condutores. Antes disso, e já para concluir, porque eu ganhei a minha plaquinha de 5 minutos, eu gostaria apenas de retomar uma questão importante em relação a essa continuidade. Nós estamos falando de educação para o trânsito. Então, quando nós falamos de educação para o trânsito, e a gente fala, e a gente pensa num processo de desenvolvimento, né, e um processo sucessivo de desenvolvimento, em que nós vamos adquirindo novas estratégias para soluções e ações, né, na nossa vida cotidiana, à medida que nós vamos desenvolvendo, o processo de educação para o trânsito precisa acompanhar esse desenvolvimento. Então, se nós recebermos, por exemplo, um candidato à habilitação que vem de uma experiência de educação para o trânsito, desde a primeira infância, né, em que a gente tenha conseguido estabelecer processos de educação para o trânsito que contrapõem aquele modelo que a família, muitas vezes, não teve a oportunidade de ter de forma diferente, né? E que a gente consegue trazer uma outra referência sobre o porquê usar o cinto de segurança, por que usar o cadeirão, né? Por que não desembarcar em qualquer lugar e sim na calçada? Isso nos permite chegar num processo de habilitação, que é um processo mais específico, também com um outro repertório, né? Com outras referências e com uma outra possibilidade de continuidade dessa formação para a circulação, né? Que não necessariamente está só relacionada, como disse hoje de manhã na mesa, como isso foi muito discutido, quer dizer, num primeiro momento nós não estamos formando o condutor, mas nós estamos falando de como circular, de como transitar com segurança em qualquer condição, em qualquer situação da nossa vida, seja qual for o modal ou a forma que nós estejamos circulando. Então, o reflexo de uma educação continuada pode também nos ajudar significativamente em termos de uma melhoria na formação do condutor. Então, entendendo que são ações complementares. Então, essas são as reflexões que nós, no Observatório, temos feito. Nós temos feito um trabalho bastante intenso em relação à formação do condutor, e esse trabalho ele está permeado nesses pilares que eu apresento para vocês, né? Entendendo que nós precisamos atuar nessa formação, inicialmente, ensinando a manobrar o veículo, ensinando a controlar esse veículo em diferentes situações de trânsito, mas ensinando também a adoção de estratégias sobre quando dirigir ou não um veículo, né, e a como se comportar, a como fazer escolhas. Então, esse é um trabalho que nós temos feito no Observatório, que tem trazido resultados bastante significativos e que a gente entende que pode contribuir significativamente sobre como a gente pensa a formação do condutor e de como a gente pode intervir nesse processo de formação, num processo de ensino-aprendizagem, para a gente ter uma melhoria de resultado aí e contribuir para que a gente previna, né? Para que a gente aprenda a se cuidar, a se proteger, né? Que a gente construa uma cultura realmente de autoproteção e de autocuidado, contrapondo a cultura da violência que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigada. Antes de convidar a nossa próxima palestrante, eu gostaria de lembrar que as perguntas, os questionamentos poderão ser elaborados já durante as exposições, e aí a nossa equipe de apoio já vai recolhendo para que, ao final, a gente possa respondê-las. Convidamos agora a nossa especialista em psicologia do trânsito, Yara Tillen.
Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. Com a história de todas e todas, eu optei por todas as pessoas ficar mais integrado. Já colocou o meu? Então, eu vou falar um pouquinho sobre um tema que a gente tem estudado. Eu sou professora da Universidade Federal do Paraná e tenho trabalhado nessas questões do trânsito há bastante tempo, e a gente focaliza o comportamento das pessoas. Então, é preciso entender que alguém vai mudar o seu comportamento, em primeiro lugar, se ela entender que aquele comportamento precisa de alguma mudança. E esse é o grande problema do trânsito, porque quem comete os erros são os outros. Aí se pergunta, mas você excede a velocidade? Sim, mas com segurança. Então, quem comete o excesso de velocidade é o outro. Quem adota comportamento errado é o outro. Enquanto o jovem ou o adulto não entender que é o comportamento dele que precisa ser mudado, é o comportamento dele que provoca essa matança numa escala gigantesca, a gente vai estar falando no vazio. Então, a gente pode fazer um esquema de comportamento, para entender como é que o comportamento funciona. A gente vai ter uma série de entradas, alguma coisa que a gente precisa para o comportamento funcionar, como se fosse uma vitamina. Precisa de fruta, de açúcar, de leite. E tudo isso, né, vai ser batido num liquidificador do indivíduo, mas ele precisa detectar esses estímulos. E uma das coisas que impede que ele detecte os estímulos, que ele perceba, que ele dê significado para esses estímulos, já teve uma mesa falando, é o álcool. Então, o álcool impede que a pessoa consiga detectar esses estímulos para poder reagir a eles. O álcool faz duas coisas, impede a percepção e faz com que o indivíduo fique se achando. É terrível. E, a partir daquilo que ele percebe, ele toma uma decisão. E é o comportamento que a gente vai... Eu queria apertar o vermelhinho. Se ele vai furar ou não vai furar o sinal. Embora não dê nem muito tempo de pensar, ele vai furando mesmo. E a gente precisa, então, voltar a entender o que é risco. Qual é esse conceito de risco? Ele é inventado para o homem, para ajudar o homem a entender como é que nós vamos enfrentar esses perigos. Então, ele passa, né, a ser uma concepção que vai dizer para a gente, olha, se a gente entender o que é isso, a gente pode controlar. Então, ele se opõe, né, a essa ideia de que a natureza vai fazer alguma malvadeza que a gente não tem como reagir. Quando a gente define o que é risco, identifica, quantifica, a gente tem a capacidade de controlar. Mas ele é multidimensional, ele é um produto social, é um produto das pessoas, né? A subjetividade das pessoas, ela constrói essa noção de risco e que pode ser compartilhado. Então, tem riscos que são adotados, né, em determinadas comunidades, uma série de variáveis ajudam a construir o que é risco para um e para outro. Tem uma pesquisa que pergunta para as pessoas quem é que tem maior probabilidade de contrair AIDS. E vem lá uma lista, né, a população em geral, o teu melhor amigo, o grande amor da tua vida. E ele, né, também na lista. Curiosamente, ele diz que a probabilidade do grande amor da vida dele contrair AIDS é menor do que a probabilidade dele. AIDS não tem nada a ver com o aspecto afetivo, né? Mas é assim que as pessoas pensam. E se a gente não entender como é que elas pensam, como é que percebe o risco, a gente não vai mudar comportamento. O meu orientador de doutorado contou para mim, isso há, sei lá, 15 anos atrás, que ele fazia um trabalho com o pessoal para proteger da dengue. Dengue é um risco para a saúde. Aí ia lá com um cartaz, um papel A3, com o mosquito da dengue. E ele nas comunidades, o pessoal não dava bola. E daí ele perguntou, mas por quê? Você não está entendendo que esse mosquito é perigoso? Daí o cara disse, doutor, não precisa se preocupar, que não tem desse mosquitão. Então, uma das formas que a gente tenta trabalhar com essa questão do risco é a comunicação, que ela vai ser inócua. Então, é um conceito que passa a perceber também
que você tem uma responsabilidade humana que pode mudar essas condições. E é para isso que a gente estuda, para poder controlar. Na verdade, uma ilusão de controle, né? Só que tem conflito nisso. Por quê? Porque o técnico diz que o trânsito mata mais do que AIDS, mata mais do que câncer. Mas não é assim que as pessoas pensam. Se perguntar, e até para essa sala, que são todos especialistas no assunto, trânsito não é uma coisa tão perigosa. Os outros é que são perigosos, né? Então, existe um impasse entre o que o perito diz e o que o leigo diz. E o pessoal, né, tenta minimizar essa diferença com uma comunicação de risco, que na maior parte das vezes vai ser inócua, porque ou você vai usar as informações dos técnicos e que as pessoas não acreditam nessa informação. Se perguntar para o jovem se o trânsito é uma coisa perigosa, ele vai dizer que não. Então, esse é o risco, né? Agora vamos falar de percepção. Eu não vou passar lá na frente, tem que ser aqui para deixar o espaço. Todo mundo conhece essa historinha, né? Todo mundo já viu? Era o lobo mau, Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece. Duvido que vocês tenham visto a historinha como ela foi contada aqui. Então, está lá, observem o olho do lobo mau. Que nariz tão grande, né? Olha, é para prestar atenção no olho do lobo. Que orelhas tão grandes. Olha o pobre do lobo, olha a cara do lobo. Onde é que o lobo foi parar? No divã. Alguém tinha imaginado o bullying do Chapeuzinho Vermelho sobre o lobo mau? Isso é percepção. Diz que a criatividade é uma subversão à percepção. E foi o que, claro, né, ninguém é perfeito. Isso aí é um argentino que eu tive a felicidade de pegar o jornalzinho na minha mão e manter até hoje nos meus arquivos. Isso aí também é percepção. Como é que a gente percebe as coisas? Que mecanismos são esses? Então, tem algumas escolas da psicologia que vão se preocupar em estudar isso. É muito difícil enxergar o dálmata no meio daquela mancha toda, né? Algumas pessoas enxergam, outras não enxergam. Outras enxergam as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí é uma outra lei da percepção. A lei do contraste. É mais fácil enxergar essas formas esquisitas, né, da cor preta, do que enxergar aquelas letras em branco. Por quê? Porque o branco se confunde com o fundo. Então, essa ideia do que é figura, do que é fundo, do que é que chama atenção e do que é que está por trás. Isso aí são figuras, isso vale para a nossa vida cotidiana, né? Quando a gente fala figura, pode ser palavra, pode ser o ambiente, pode ser o que for. Então, a gente é bombardeado, né, de estímulos. Essa aí é uma lei super importante, que é chamada de lei do fechamento. Todo mundo viu o triângulo aí, não viu? Mas não tem o triângulo. O triângulo foi fechado na mente de cada um. E essa lei do fechamento, ela é importante porque ela mostra para a gente que a gente vai fazendo os fechamentos ao longo da vida, e a gente só pode fazer esse fechamento a partir do que a gente tem dentro da gente. Quais são as concepções, qual é o grupo em que a gente pertence. E existem aquelas figuras ambíguas. Uns adoram e outros amam. Não vamos dar exemplos presidenciáveis, porque não é o caso aqui nesse momento. Mas uns amam, outros odeiam. Uns enxergam a moça, outros enxergam o saxofonista. Outros enxergam os dois ao mesmo tempo. Esse aí é o mais conhecido, é a velha e a moça. Eu sempre brinco, eu saio da frente, agora vocês podem enxergar a moça, tá bom? Minha gente, a percepção, então, entender o que é a percepção, ajuda a gente em vários campos, para mudar comportamento e para vender coisas. Pessoal que lida com propaganda, né, entende muito de percepção, entende muito de motivação humana. Olhe se esse carro anda a 40 por hora. Minha gente, é lindíssimo isso aí. Dá para ver que são 3 carros na imagem? Mas você jura que é uma turbina de um avião.
Como é que o cara que vai comprar um carro desse vai andar 40 por hora no centro da cidade para não matar pedestre? Ele quer voar. Isso aí, que a gente enxerga coisa que não tem, né? Vocês estão enxergando isso aí se mexer? Deu para... No computador dá para ver mexer direitinho. Então, a gente viu risco, a gente falou um pouquinho de percepção, muito rapidinho, e a gente vai falar então o que é percepção de risco. Aqueles que vão trabalhar com saúde, com segurança, precisam entender como é que essas pessoas controlam. Assim não é possível. 20 minutos aqui passa muito mais ligeiro que qualquer lugar. Então, tem que entender como é que os outros constroem a percepção para poder mexer com elas. Então, é a disciplina que investiga qual é o julgamento que as pessoas fazem daquilo que elas veem. E tem uma portuguesa, Maria Luísa Lima, que diz que o que vale mesmo é o medo. E ela faz uma associação entre o conhecimento e o controle, porque a gente tem a ilusão que, provendo conhecimento às pessoas, você vai conseguir mudar comportamento. É uma ilusão. Conhecimento é importante? Claro que é, mas não resolve e não muda comportamento. E ela diz, então, que a gente tem uma série de maneiras, né, de encarar os fenômenos que vão estar relacionados com o conhecimento que você tem em relação a ele, com o controle. Quanto mais você conhece alguma coisa e quanto mais você acredita que você controla a situação, menos medo você tem. Quanto menos medo você tiver, mais você vai arriscar. Que é lá o vermelhinho. Que o nosso problema é o vermelhinho. Aqui é aquilo que é desconhecido e que a gente considera que é incontrolável. Não precisa fazer ações com relação a isso, porque as pessoas não vão arriscar. E a gente tem os intermediários aqui. Na medida em que eles se tornam problemas públicos, você vai mudar. E tem aí, olha lá o que está no vermelhinho. Nos jovens, sexo, drogas, e tira o rock and roll e põe trânsito, que a mistura está pronta para explodir, né? Então, a gente tem alguns fatores que vão influenciar a percepção de risco. Se eu escolho esse risco, se eu escolho correr esse risco ou não, quanto mais eu escolho, mais eu acho que eu controlo. Então, o risco voluntário é mais aceito. A familiaridade com a fonte de risco. A gente tem uma pesquisa com taxistas, todos eles já tinham se envolvido em acidente. Todos não, exageram, a maior parte. Mas todos eles achavam que eram muito bons motoristas e que poderiam controlar tudo. A capacidade de controle também está diretamente relacionada, enquanto você vai se dispor a enfrentar a situação de risco. Se o potencial é catastrófico, se isso vai atingir muitas pessoas, a gente vai ter muito problema para recuperar, né, essa situação. A igualdade de distribuição de risco também é uma variável importante nessa percepção. Pessoas que moram em áreas altas, nobres de uma cidade, não vão sofrer enchentes, né? E o otimismo irrealista, que é a ideia de que o acidente só acontece com o outro. E se é com o outro, não preciso mais me cuidar. Ai, 2 minutos, que inferno de vida. Então, tem 2 pesquisas que foram feitas. Não, mas eu chego lá e eu calculei direitinho. Mais ou menos, né? A gente fez, porque a gente trabalha, né, com alunos, né? Então, eu tive aluno de mestrado, de iniciação científica. E esse ano tem um aluno que trabalhou, fez uma pesquisa com 150 jovens, perguntando para eles, basicamente, informações em relação a 4 infrações. Excesso de velocidade, dirigir falando ao celular, furar o sinal e beber e dirigir. Esse instrumento de pesquisa, que está sendo usado já há algum tempo nas pesquisas de mestrado e da graduação também, foi organizado por 2 mestres já, né, o Diogo Soares e a Jéssica Miola, e ele tem perguntas sobre as infrações que cometeram, se teve multa, se não teve, e focaliza essas dimensões da percepção de risco, a familiaridade, a magnitude, o controle e o benefício. E ele indica, quer dizer, o que apareceu na resposta dos jovens. É evidente que isso aí não apareceu na resposta de todos os jovens, mas é recorrente.
Falta de tempo, atraso, pressa, ansiedade, estresse. Para se livrar de ansiedade e estresse, ele acredita que isso é um benefício, então, né? E por isso ele excede a velocidade. E por gostar da velocidade. Familiaridade com a fonte de risco, então ele fica distraído, desatento e excede. Outra, ser costume dirigir dessa forma, é uma justificativa, né? E o controle, quer dizer, numa estrada vazia, a gente pode exceder a velocidade. Então, eles também mostram que eles não acreditam naquilo que é definido pelos peritos, nem eles, nem eu. Eu não consigo entender por que de Santa Catarina, saindo de Curitiba até a divisa é 110 e passou para Santa Catarina é 100. Essa falta de entendimento, né, e a falta de justificativa técnica para uma mudança ou determinação de velocidade faz com que as pessoas acreditem que podem infringir aquela velocidade. Isso aí não está certo, não. 30 aqui, não. Está tudo errado. Então, você vai a 60. Benefícios e familiaridade são os principais motivos que levam os jovens a exceder a velocidade, mesmo que eles percebam, e eles dizem que consideram que o risco é alto, né? E isso também está muito próximo de uma pesquisa que foi feita lá em 2005, lá em Campo Grande, né? A Índia Flash Fresser, ela defendeu o mestrado e ela também indica, né, que alguns fatores que fazem com que o indivíduo aceite mais o risco. Olha, se você, né, sair com um amigo que dirige de forma perigosa, mas se o amigo for de confiança, você pode fazer isso tranquilamente, porque ele é de confiança. Andar com um motorista perigoso também você pode fazer, desde que você não tem outra opção para ir para casa. Então, né, vai lá que pode. Acham certo exceder a velocidade quando as condições de trânsito permitem. É aceitável andar acima da velocidade em uma estrada reta e sem movimento. Não tem problema em exceder a velocidade quando o motorista é habilidoso. Então, ele tem uma capacidade de controle, né? Acreditam que os acidentes ocorrem muito mais por culpa dos outros motoristas e das condições do ambiente do que por falha deles. É lógico, isso não são eles só que pensam, a gente também. E se você pedir para um amigo dirigir com mais cuidado, isso é uma afronta. Então, estou finalizando. A análise e a percepção que a gente tem do risco não depende só da gente. Depende como é que a gente se relaciona também com outras pessoas e com o mundo. Existem valores objetivos do risco que a gente desconhece, porque a gente não é perito naquele assunto. Então, a gente pode conhecer risco de trânsito, quem tem medo de avião, então vai lá aprender, né? A probabilidade é muito baixa, né, do risco de você morrer num acidente de avião. No entanto, a probabilidade, ela atinge o grupo, não o indivíduo, né? Então, é uma questão também, essa ideia da probabilidade é uma ideia dos peritos. Não é assim que a gente raciocina, os leigos, né? A ilusão de conhecimento e controle pode induzir uma avaliação distorcida, né, do perigo real que você tem e você vai arriscar. E outra, que é muito importante, você ignorar o medo, ignorar o risco é uma estratégia de defesa psicológica, porque não é possível você conviver com medo o tempo todo. Aqui a gente está, a maior parte está no hotel, então não andou no trânsito, mas quando a gente vem, né, de outros lugares, a gente sempre pergunta, você se deu conta de que você teve uma probabilidade alta de morrer no caminho, ou de enfrentar, né, um acidente? Então, é uma estratégia de defesa também ignorar. E, é o último slide, esforços para promover essas mudanças, seja no âmbito individual, seja no âmbito grupal, ideológico, nas organizações também. Tudo isso vai ser inócuo se a gente não levar em consideração como é que as pessoas percebem o risco. Se elas não perceberem, qualquer esforço realmente vai dar com os burros na água. Então, a gente viu aqui, né, por que não funciona isso, por que não funciona aquilo? Porque quando você fala para as pessoas, por que campanha não funciona? Porque a campanha, a pessoa que ouve, não é ela o problema. Nossa, essa campanha é muito boa, ela devia ter sido, né, realizada ou aplicada lá num grupo X ou Y, mas não comigo, não, eu sei me comportar. Nossa, sou uma beleza. Os outros são o perigo. Minha gente, desculpe a correria, o meu excesso de velocidade, mas a gente está disponível na universidade. Muito obrigada.
obrigado. Até parece que seja você a mudança no trânsito, teve a sua participação, porque, de fato, é esse comportamento e é isso que nós estamos buscando lá nos nossos órgãos de trânsito. Convidamos o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos. Agradeço a organização do evento, Marcos Trade e a sua equipe, ao Ramon, um grande amigo, que propiciou a participação do Observatório nesse evento. Para quem não sabe, o Observatório é uma organização social. Os trabalhos desenvolvidos por nós são desenvolvidos e distribuídos gratuitamente para a sociedade. E esse é o nosso grande desafio, buscar recursos para continuar fazendo esse trabalho. E nós, basicamente, trabalhamos muito com dados estatísticos e informações. Se vocês passarem aqui no stand em frente, tem uma televisão, onde vocês vão ter os dados estatísticos por estado, por região, por município, até chegar na rua, lá da sua casa. Então, a gente está avançando com esse projeto, e esse é o grande desafio nosso. E a formação do condutor, que, como a Roberta disse, nós entregamos para o Denatran, tivemos a receptividade da Câmara Temática de Educação. O conteúdo para a formação do condutor, no sentido de auxiliar, foram 2 anos e meio, 10 profissionais trabalhando isso 24 horas. O grande desafio no país é você ter gente dedicada ao tema, porque a hora que nós saímos dessa sala, todos nós temos as nossas atribuições, cada um com as suas características, e trabalhar 24 horas trânsito requer recurso humano, financeiro, e é isso que o Observatório tem feito. Na entrada aqui, vocês receberam um papel como esse, né? O meu desafio aqui é falar sobre o jovem. O passador de slides, eu vou pegar aqui. Então, como eu falei, a nossa área é mais dados, informação, mas como me deram esse desafio, vamos em frente. E eu foquei aqui na violência no trânsito. Então, a professora e a Roberta falaram muito bem aqui da parte didática desse ambiente, medo, trânsito, violência. E a gente vem mostrar aqui agora como o Observatório está tentando chegar nesse jovem, com algumas experiências, né? Então, vocês receberam um folhetinho como esse. Se vocês preencherem e entregarem para as meninas que estão aí da organização do evento, né? No final nós vamos revelar o resultado e nós vamos contemplar 2 pessoas aí com uma recordação da ND e do Observatório, ok? Então, o que nós temos feito? Criamos um projeto chamado Agenda Positiva para o Trânsito. Vocês receberam aí um folhetinho como esse. Se não pegaram, aqui no stand em frente tem. Nesse material, vocês vão encontrar conteúdos prontos para serem usados no Facebook, no site, nas autoescolas, nos despachantes, ou seja, qualquer entidade aqui pode baixar esses conteúdos e usar gratuitamente. Você tem aqui também uma parte de áudio, ou seja, se você tem a parceria com uma rádio lá do seu município, você pode ir para a rádio, fazer esse anúncio, falar sobre trânsito de uma maneira simples, tem toda a parte didática aqui. Temos também aqui, dentro desse encarte, um vídeo, sempre tem um vídeo educativo. Eu vou pegar um exemplo de um que nós publicamos agora, o mês passado. Todos os vídeos são de 2 minutos, é só para mostrar para vocês o exemplo de como a gente faz isso. Eu vou pedir para a gente passar esse vídeo agora. Como você se comporta enquanto dirige? Você é um condutor que se distrai facilmente? Se você tem o hábito de comer, falar ao celular ou realizar qualquer outra atividade enquanto dirige, então a resposta é sim. Mesmo que por poucos segundos, as distrações no trânsito podem ser fatais, pois são responsáveis por 80% das colisões e são 10 vezes mais frequentes que acidentes por embriaguez. Dirigindo distraído por 5 segundos a uma velocidade de 60 km por hora, você terá percorrido aproximadamente 83 metros em um voo cego. Para evitar acidentes, siga essas dicas. Se precisar trocar uma mensagem urgente, pare em algum lugar seguro e utilize o celular pelo tempo necessário. Se não for urgente, espere chegar no seu destino e só então utilize o celular. Ok?
Esses vídeos já estão sendo usados por empresas de ônibus aqui em Curitiba, no Paraná, em Curitiba. Empresas de ônibus usam esse vídeo nas televisões, alguns Detrans estão usando na sua recepção. O Detran do Paraná disponibiliza todos esses vídeos no site do Detran, ou seja, é um material para ser massificado. A logomarca, se vocês quiserem colocar sua logomarca, não importa. O importante é fazer com que o conteúdo chegue na ponta, ok? Sobre o que o Gerson comentou, o Observatório não só apoiou o projeto do Sou a Mudança no Trânsito, como lançou nas mídias sociais essa hashtag, e nós conseguimos atingir milhares de jovens. Então, uma linguagem para falar com jovens hoje é as redes sociais. Então, aqui, voltando ao que eu falei, ou seja, são exemplos de como o Observatório está fazendo para chegar nos jovens. Só que, repito, o Observatório, ele não tem, muitas vezes, esse braço para chegar no jovem. Quem tem esse braço para chegar nos jovens são os municípios, os próprios Detrans, as autoescolas. Ou seja, esse material é distribuído para que vocês repliquem esse conteúdo gratuitamente dentro das ações que vocês vão desenvolver nos seus estados. Junto com essa campanha, nós lançamos Sou a Mudança no Trânsito, e a gente fez uma placa, e a gente fez de propósito, a gente fez um teste, a gente lançou a placa como se fosse uma placa de trânsito. Por quê? Quando você vê essa placa, qualquer um aqui, a maioria, são habilitados, a primeira coisa que chama a atenção nessa placa, você fala, essa placa eu não conheço. Então, o que eu faço com vocês? Eu estimulo vocês a ler a placa. O jovem não vai ler essa placa. O jovem, adolescente, não vai ler, ele vai ler essa placa. Tanto que o curtir nisso aqui, nas redes sociais, foi 3 vezes maior do que o curtir desta placa. Por quê? Porque aqui tem o colorido, tem o chamamento ao jovem. Então, nós fizemos várias placas, para os dois públicos. O adulto geralmente chama a atenção essa, ele fala, poxa, não conheço essa placa. E o jovem, ele vai para o colorido. Então, foi uma maneira de nós nos comunicarmos com os jovens. Sempre no material, tem um espaço para que você coloque a sua logomarca e use o material da maneira que vocês quiserem. Ok? Então, foi uma maneira que nós encontramos de nos comunicar. Outra ação que nós fizemos com jovens é entender a preocupação do jovem com a lesão. Por dia, são sequeladas 1.200 pessoas no Brasil. São 10 atentados terroristas de Paris por dia, só de sequelados. Vocês conhecem o motorista desse carro? Porque essa imagem é fria, foi usado aqui por vários palestrantes. A comunicação com o jovem tem que ser um pouco diferente, como a professora falou. Cada público nós temos que atuar de maneira diferente. Gostaria de conhecer um motorista desse carro? Alguém gostaria? Ele não está mais entre a gente. O motorista desse carro veio a óbito. O passageiro que estava nesse carro está aqui conosco. E eu gostaria de chamar aqui está aí ao fundo? Por favor. Nós temos aqui empurrando a cadeira de roda um pai, Gilberto, que perdeu um filho aqui em Foz do Iguaçu, há 5 anos atrás, e transformou a dor na causa. E ele é o nosso representante do Maio Amarelo na cidade de Foz do Iguaçu. E ele traz aqui, por favor, o menino que estava sentado nesse carro. E eu pedi para o Gilberto, me arruma um caso real, porque eu preciso mostrar. Porque mostrar aqui e ficar falando, como a gente já ouviu aqui, fica muito difícil. A rampa, Marco, eu agradeço a tua equipe que instalou essa rampa aqui de improviso, de ontem para hoje. Aí é outro papel, a mobilidade, nós não teríamos como colocar esse jovem aqui hoje. Então, essas dificuldades que o trânsito traz, é que a gente tem que mostrar para o jovem.
E a cadeira de roda é negada por todos nós. Nós não gostamos de olhar para ela. Ela nos incomoda. O jovem não tem medo de morrer. O jovem tem medo de ficar assim. E hoje, aquele menino que está aqui, o Leandro, de uma autoescola, que está de cadeira de roda, alguém perguntou como ele foi parar nessa cadeira de roda? Acidente de trânsito. Ele não está aqui, ele está num curso aqui ao lado. E eu queria passar a palavra para ele contar um pouquinho para vocês. Tudo bem? Fala o seu nome e conta para eles. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Estênio. E dói, né? É complicado falar. Mas eu, melhor do que ninguém, posso falar sobre a desatenção no trânsito, sobre o que é viver com sequelas. Às vezes a gente acha que é bobeira, né? Andar um pouco mais rápido, não tem problema, né? Uma brincadeira de amigos, tomar uma cerveja, brincar com o carro. Mas quando a gente brinca com o carro, a gente brinca com a vida. E eu sou consequência disso. Quantos aqui sabem o que é viver de sequelas de um acidente de carro, acidente de trânsito? Quantos sabem? Eu venho aqui passar a mensagem de amor à vida. Não só de trânsito, de amor à vida. Valorize sua vida. É 1 segundo para colocar o cinto de segurança. Pronto, já foi. Talvez se o motorista tivesse colocado e estivesse aqui conosco. Vocês sabem o que é viver com uma sequela de um acidente? Bom, eu também não sei. E agora, eu deixo essa cadeira de roda com uma reflexão. Com uma reflexão. O quanto vale a sua vida? A responsabilidade, a velocidade. Gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar para vocês quanto a nossa vida é sensível e quanto ela pode ser lesada por uma irresponsabilidade. Obrigado. Mais amor, por favor. Mais amor. Obrigado. Esse menino é um ator, a gente contratou ele ontem aqui. Tivemos essa ideia maluca, Marco. E é fácil teatralizar, não é? Tem gente que respirou aliviado, tem gente que chora. Tá todo mundo aliviado? Tá? Olha lá no fundo, o que vem vindo ali. Aquilo é verdade. Aquele rapaz é um deficiente, uma pessoa que está na cadeira de roda, lesionado por um acidente de trânsito. Então é verdade isso. Qual que é a nossa visão aqui? O que a gente quer mostrar quando a gente faz esse exercício com os jovens? Por favor. É ter essa reflexão com o jovem. Assim que ele respira aliviado, a gente fala para ele, não, é verdade. Tudo bem? Seu nome? Valeriano. E aí, Valeriano? O que você pode falar para nós? Tudo isso é verdade. Realmente é verdade. E eu sinto na pele isso aí. Tá? Aqui é uma família que perdeu um filho atropelado por um coletivo aqui em Foz do Iguaçu. Então, infelizmente, é um pouco dessa realidade que nós temos que levar para falar muitas vezes com os jovens. O Observatório também não acredita somente em campanhas. Tem que ser uma série de ações, como a Roberta falou. Tem que ter, desde dentro de casa, passando pela escola, pelos centros de formação de condutor,
E essas ações são ações de reformação, de você reciclar os conceitos. Eu tenho certeza que essa imagem vai ficar marcada para muitos aqui. Tá ok? Muito obrigado a vocês. O folheto que eu distribuí para vocês, eu vou revelar agora o resultado dentro de outra ação que fazemos com jovens. Todo mundo respondeu? As meninas estão aí, depois vocês podem entregar o material para elas. Eu vou mostrar para vocês como o teste foi feito dentro de uma universidade em São Paulo. Dá um play para mim, por favor, eu tenho mais 2 minutinhos. Isso foi aplicado numa universidade em São Paulo. Toda a faculdade se mobilizou durante o Maio Amarelo deste ano. Heitor bebeu 3 latas de cerveja. Considerando que seu carro está a 70 km por hora e seu reflexo ao volante ficou atrasado em 2 segundos, será possível que ele freie antes de acertar o pedestre? Ok? Querem saber o resultado? Os alunos também. No último dia do mês do Maio Amarelo, todos foram convidados para o ambiente comum da faculdade. Foi colado um grande telão e ali foi revelado o resultado dos 3 testes. Vocês receberam apenas um. E eu queria revelar o teste aqui para vocês. O resultado para estes desafios você vai descobrir agora. Ele falou assim, olha paizinho, eu jamais vou te deixar um dia. Quando acaba ele me deixou. O trânsito atinge de 15 a 29 anos a maior índice de mortalidade. Você vê que uma fração de segundo pode destruir uma família, não é uma pessoa só. Não é preciso ser gênio para saber quando o resultado é acidente. Dirija com responsabilidade. Ok. Foi a maneira que a gente encontrou de trazer alguns exemplos de como a gente tem tentado falar com esse jovem, né? E agradecer imensamente aí a organização do evento, ao Marcos especificamente, pela oportunidade e as referências que fez ao Maio Amarelo, que hoje está em todos os continentes desse planeta, né? E não é uma campanha de A, B ou C, é um laço amarelo que é de todos, cada um está usando como pode. E fiquei muito feliz de todos os Detrans esse ano apoiarem o Maio Amarelo. Aqui nós temos o anuário. Se alguém quiser uma cópia, nós já entregamos aos diretores do Detran. Aqui no nosso stand, depois pode retirar. E a gente conta muito com a participação de vocês para o Maio Amarelo do ano que vem. Tá? Muito obrigado. Gente, lembrando que os questionamentos podem ser feitos e passar para o pessoal da equipe de apoio. A partir das constatações, das brilhantes palestras que a gente tem neste momento, eu gostaria de ter constatado o caos, né, que a gente vive e a responsabilidade que a gente tem aqui, todo mundo, de certa forma, é envolvido com o trânsito. O que a gente precisa, de certa forma, também é um pouco daquilo que o jovem tem, é inconformismo. De fato, nós temos que sair daqui desse congresso e levar para os nosso ambiente de trabalho, que nós não nos conformamos com essa realidade. E convido o Rodrigo Ramalho, que também é especialista e educador do trânsito, para fazer sua exposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Vou pegar uma aguinha aqui para fechar aqui a luz para a gente projetar algumas imagens. Meu nome é Rodrigo Ramalho, desenvolveu um trabalho sobre educação emocional no trânsito, o conceito de educação emocional no trânsito.
Como esse estudo ele é muito extenso, inclusive hoje nós tivemos... Então, segura um minutinho. Dá uma pausa. Quando eu der um start, a gente passa o vídeo. Eu preparei um videozinho para vocês, para mostrar um pouco desse estudo. Eu gostaria de pedir um blackout para o Moacir, e vou apresentar aqui um resumo, assim, prático, de algumas conclusões desse estudo do comportamento humano no trânsito sob a ótica das emoções. Essa é uma fala pequena, esse vídeo vai traduzir um pouco desse pensamento, eu vou tentar, de uma certa forma, também acompanhá-lo, fazendo algumas considerações. E aí, vamos lá? Sobre emoção, podemos dizer que é um fenômeno biológico responsável por condutas adequadas para a sobrevivência. A sobrevivência num meio hostil, como uma selva, ou como um trânsito também. Esse sistema nos auxilia há milhares e milhares de anos para fugir dos nossos predadores, atacar as nossas presas. Está situado uma região do cérebro que nós chamamos de sistema límbico, que vem destacado aqui. Hipocampo, hipotálamo, todos desenvolvendo o comportamento emocional. Diferente dos lobos frontais, dessa área que está em destaque agora, que é o nosso córtex. É a área que controla os nossos impulsos. O problema é que essa área é a última região do cérebro humano a se desenvolver, a partir dos 21 anos de idade. Será que é por isso que é tão difícil legislar para o jovem no trânsito? A mente emocional, essa região, quando começa a trabalhar, envia diversos comandos para o nosso cérebro, produzindo energia para que a gente possa efetivar as emoções. Emoção, energia, é movimento. Esses comandos invadem todos os nossos sistemas, produzindo adrenalina, tonificando os nossos músculos para o ataque, para a defesa, para a proteção. Adrenalina impulsionada para os músculos, braços e pernas, para que você esteja preparado para efetivar o comportamento emocional. O problema é quando os condutores levam essa raiva para o trânsito. Ou quando o trânsito acaba gerando raiva neles, que se transformou numa verdadeira epidemia no trânsito do nosso país. Esse é o João Bobo, um boneco utilizado por Bandura na década de 70 para mostrar como as crianças aprendem agressividade. Nesses testes, as crianças eram submetidas a essas imagens onde uma jovem agride o boneco, bate, joga para cima, chuta. Depois de um tempo, as crianças eram colocadas numa sala com vários brinquedos à disposição. E o João Bobo estava junto também. Adivinha então qual foi a brincadeira que elas começaram a brincar? Vivemos numa sociedade, não somos a única espécie que ensina a violência gratuita. Vivemos numa sociedade, construímos uma sociedade que é pautada na violência e no sangue.
nos acompanha desde cedo na infância com os desenhos animados da Disney, nos acompanha depois na adolescência com games cada vez mais violentos. Esse que vocês verão agora é o Mortal Kombat. Quando você vence o seu inimigo, você pode finalizar a luta assim. Infelizmente, esses estímulos e esse aprendizado pode acontecer justamente com as pessoas que mais estão próximas de nós. Não se esqueçam. Crianças vêm e as crianças fazem. Resumindo um pouco aqui do que nós vimos, o comportamento humano tem sim um instinto animal, programado geneticamente, mas também a cultura, o aprendizado, isso influencia decisivamente no comportamento de um jovem. Nós somos estimulados pela violência e pelo descontrole emocional desde a nossa infância até a fase adulta. Agora, nós temos mais um desafio. Além de um jovem que não possui um cérebro totalmente preparado para um trânsito tão perigoso como nós temos, existem também as drogas sintéticas que imperam em várias e várias raves e baladas. E a gente sabe que essa é uma nova realidade e é mais um desafio para nós que trabalhamos com a mudança de comportamento. Muitas pessoas têm curiosidade para saber como funcionam essas drogas, mas não têm a coragem de experimentar. Eu trouxe aqui uma experiência para vocês e vai mostrar um pouquinho de como funciona esses efeitos de drogas sintéticas. Nesse teste você deve prestar bastante atenção nas imagens. Você deve focar a imagem que eu vou colocar agora no centro. Depois de um tempo de saturação da sua visão, você vai perceber os efeitos. Mas não se preocupe, os efeitos serão pouco duradouros, só por alguns segundos. Você não é obrigado a fazer esse teste, mas se você quiser fazer esse teste, ele não vai levar muito tempo. E eu peço que o segundo vídeo, e eu vou encerrar agora essas explanações, mostrando um pouquinho do que é a educação, do que é a inteligência emocional no trânsito. Então vamos lá. Jovem, álcool, drogas, uma mistura perigosa. Através desse teste você vai ter a percepção de como funciona a droga sintética, alterando a percepção de um jovem. Observe no fundo dessa imagem. Não desfoque a visão. Não tire a visão da imagem. Não tira a visão da imagem. Não tira o foco da imagem, no centro da imagem. Quando o vídeo acabar, continua olhando para a tela, continua olhando para a tela, continua olhando para a tela, continua olhando para a tela. Está sentindo? Está sentindo? Estão vendo? Jovem que volta da balada embriagado, de qualquer forma, vai matar os seus amigos. O problema não é só a embriaguez, o problema também é o excesso de velocidade. O problema é que nós levamos o nosso medo do tempo para o trânsito. Vivemos numa sociedade que desenvolveu o medo do tempo, a pressa. Vivemos hoje escravos do tempo e da pressa. O jovem vai nessa onda também, um jovem que hoje é extremamente apressado, inquieto, intolerante, a partir dessa sociedade que também vive na velocidade da luz. O problema é quando ele leva esse medo do tempo para o trânsito também, causando acidentes gravíssimos. It seems to me reminds me of childhood memories.
days where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Desse acidente, um jovem causou um acidente gravíssimo. E o problema está aí. Nós precisamos encontrar a chave das emoções. Precisamos construir um novo horizonte, um novo amanhecer para a educação de trânsito no nosso país, que envolva também o controle das emoções, o equilíbrio e, principalmente, o desenvolvimento da nossa paciência. Isso já diz o poeta. Paciência para uma sociedade que está adoecendo, um novo horizonte para a educação de trânsito no nosso país. Com vocês, Lenine. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Um pouco mais de paciência, de calma para uma sociedade que está adoecendo e não encontrou ainda o seu ponto de equilíbrio para o trânsito. Uma sociedade que não é, mas ainda está incapaz de se unir e cooperar para vencer o grande mal do trânsito do nosso país, que envolve a violência e tudo isso que nós estudamos até agora. Observem essa imagem que vai se projetar nesse momento. O que você vê? E agora, se eu mudo a posição? As pessoas que desenvolvem inteligência emocional são assim, são capazes de analisar todos os ângulos, se colocam no lugar do outro, são capazes de analisar as situações de diferentes ângulos, se colocando no lugar do outro, principalmente para respeitar o pedestre, para respeitar o idoso. Afinal, o gato está subindo ou descendo? Isso depende para onde você o conduz. Você conduz, não se esqueça. Se você imagina ele descendo, ele desce. Se você imagina ele subindo, ele sobe também. Está tudo no seu controle, você conduz. Portanto, não se estresse, não xingue, siga em frente, sempre na direção da luz. As pessoas que desenvolvem inteligência emocional são capazes de absorver impactos negativos e devolver com outras ondas
muito mais positivas. Observem essas imagens, parece que elas estão se mexendo, mas elas estão paradas. Pessoas, situações e lugares interferem na sua emoção, na sua percepção, mas tem que ser assim. Você está no controle. No fundo, você sabe que elas estão paradas. O controle emocional acontece assim para as pessoas que têm a plena consciência emocional. São capazes de absorver as emoções negativas dos outros e devolver com emoções positivas, salutares. Gentileza gera gentileza. Um pouquinho de mais calma, um pouquinho de mais gentileza, tolerância. Porque dessa vida nós não levamos absolutamente nada, apenas deixamos. Deixamos marcas nas pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias. Seja em casa, na escola, no trabalho e principalmente no trânsito. Apenas deixe marcas positivas. Afinal, quais são as marcas que você quer deixar para trás? Isso só depende exclusivamente de você. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima. Nós vamos vencer. Muito obrigado pela atenção de todos. Acesse www.petrânsito.com e conheça o Programa de Educação Emocional no Trânsito. A teoria que vai levar a excelência do ser humano para o trânsito. Agradeço a atenção de todos. Através desse site você pode conhecer artigos, inclusive alguns capítulos do livro Educação Emocional no Trânsito, o medo e a raiva dos condutores. Gostaria de agradecer a atenção de todos, saudar aqui a todos os meus colegas, muito obrigado pela atenção. Fechamos a nossa mesa agora com essas reflexões, mas acima de tudo, com a necessidade de colocar em prática. Se ficarmos somente na teoria, se ficarmos somente no discurso, nós não vamos mudar o trânsito do meu país, do seu país, o trânsito do nosso país, Brasil. Um grande abraço para todos e até a próxima. Nós já recebemos os questionamentos, então estamos encerrando agora as perguntas, até para ter tempo, rapidinho. Antes dos questionamentos, eu gostaria até de registrar. Eu sou hoje presidente do Detran do Mato Grosso do Sul, mas eu sou advogado de profissão. E vendo aqui essas palestras, desde o começo do ano, a realidade, a gente que não está efetivamente no meio, não consegue, de repente, entender o que é essa problemática. E eu gostaria de lembrar que logo no começo do ano, na fala de um presidente absolutamente muito combativo de Detran, que é do Hildo, do Rio Grande do Sul, quando ele, numa fala dele, ele falou assim, ele se recusa a chamar de acidente, porque de fato, quando a gente sai de casa sabendo que naquele dia tantas pessoas morrerão, tantas pessoas ficarão traumatizadas, de fato, nós temos que tratar isso não mais como acidente e começar com esse inconformismo que eu percebo lá no exercício e no comprometimento do Hildo, que a gente vá para os nossos Detrans com essa ideia de que se o médico sair de casa sabendo que naquele dia ele efetivamente vai fazer cirurgia de trauma de trânsito, efetivamente pessoas morrerão naquele hospital, que a gente saiba que na hora que a gente for para o nosso trabalho, que vamos licenciar um veículo que pode estar comprometido, que pode causar um acidente, vamos habilitar um condutor, nós, os despachantes, os CFCs, nós que temos a responsabilidade de organização, que não somos somente cartório, nós somos responsáveis efetivamente pelas vidas que podemos salvar a cada dia no trânsito. Nós temos aqui a primeira pergunta para a Roberta Mantovani, feita pelo Carlos Queiroz, que é presidente do Sindicato dos Despachantes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta por que é difícil e tem
3 minutinhos para a resposta. Por que é difícil conscientizar a mudança de comportamento das pessoas? Carlos, esse é um desafio para todos nós. É importante que a gente reflita sobre a mudança do comportamento a partir de um processo de intervenção na nossa cultura mesmo, né, para circular, que a gente possa pensar nesse processo desde o momento em que nós começamos a transportar os nossos filhos, com a referência que temos no transporte dos nossos filhos. Então, essa intervenção para a mudança do comportamento, ela requer o envolvimento de todos nós, requer o envolvimento da política pública, né, da intervenção do setor público, requer um estímulo e uma intervenção na sociedade para que a gente consiga chamar a atenção mais fortemente para essa questão. Quando a gente viu parte do vídeo trazido pelo colega, Criança Vê, Criança Faz, né, em que nós vemos um reflexo muito forte de uma cultura e de uma influência que vem sendo construída nos nossos hábitos cotidianos e em que a gente precisa intervir pela educação, somando ações que sejam ações educativas, ações de gestão e de política pública, né, olhando para as questões de uma forma macro, né, numa intervenção de fiscalização, de intervenção na engenharia, de intervenção nas questões da saúde, no pós-atendimento. Então, se nós olharmos para aquilo que a própria década de ação preconiza, né, em termos de programas e de processo, e perseguirmos essa questão, mas tornando efetivamente os nossos processos, os nossos programas permanentes e continuados, deixando de fazer ações pontuais e passando a fazer ações contínuas, né, ações mais profundas e reflexivas, e pautadas em estudos acadêmicos, né, em estudos científicos, a gente certamente constrói consegue um poder de intervenção nessa cultura. Então, eu acredito que é um trabalho de todos nós, que é um trabalho difícil, mas cada um de nós aqui, instrutores, donos de CFC, gestores, consultores, educadores, pais, irmãos, tios, avós, somos capazes de mudar, né? Mas precisamos sair da reflexão para a ação, efetivamente fazer processos continuados. Só queria, para ilustrar aquilo que eu estou falando, eu tenho participado do desenvolvimento de um projeto de educação para o trânsito há 5 anos. Então, com 17 cidades no interior do estado de São Paulo. E nós temos acompanhado um desenvolvimento de projeto com o mesmo grupo de alunos e escolas, nesses últimos 5 anos, com um trabalho continuado de estímulo e de processos educativos com as crianças em sala de aula, mas também influenciando a cultura local onde essas escolas estão inseridas, influenciando a gestão municipal onde essas escolas estão inseridas e os demais atores que transportam e trazem referências para o deslocamento dessas crianças. E em 5 anos de trabalho, a gente já está conseguindo visualizar, demonstrar indicadores de redução de exposição ao risco no transporte dessas crianças por parte dos seus familiares. Por quê? Porque uma nova referência de como transportar está chegando a essas famílias, né? Uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar, uma nova percepção dessa questão, né, está sendo possível dentro desses núcleos familiares. Então, a continuidade, a sistematização, a permanência é fundamental. A gente precisa sair do pontual e passar efetivamente a realizar a política pública com educação integrada a outros excessos
setores, e não como educação. Eu vou pedir licença para falar uma palavra que eu ouvi uma vez, sendo gerente de educação de trânsito. Foi implantado um projeto viário na cidade onde eu trabalhava, e o projeto viário ele fazia com que os pedestres que queriam chegar em linha reta ao outro lado da rua precisassem fazer um U para chegar, né? Desviava completamente a linha de desejo daquele pedestre. E aí não dava certo, porque as pessoas iam em linha reta, elas tendiam a ir em linha reta. Então, eu me lembro do meu secretário, dizendo assim, chama a Robertinha lá para fazer uma campanha de educação de trânsito, que ela vai dar um jeito. E aí eu fui obrigada a dizer para o meu secretário, eu falei, secretário, eu não vou dar um jeito, a Robertinha não vai dar um jeito. Por quê? Porque precisa-se ter a integração das ações e das intervenções, né? Era uma tendência natural das pessoas seguirem em linha reta. Então, quando pensar o projeto originalmente, precisa se pensar considerando o comportamento humano, que ele é possível de erro, né? E em como a gente pode fazer intervenções mais centradas, né? E planejadas para minimizar todo esse risco. Obrigada. Obrigado. A próxima questão, ela diz respeito diretamente à questão de comportamento humano, é do José Aurélio. Eu faço para a doutora Yara. Se os crimes de trânsito fossem tratados como dolo e não como culpa ou dolo eventual, não seria uma forma de coibir, intimidar as pessoas a não praticarem os crimes? Medo de júri popular? Como psicólogo, eu vou responder assim, fale mais sobre isso. E eu queria voltar ao tema da mesa, né? Que é o jovem e a transformação no trânsito. Se a gente pensar sempre que a gente vai ter que instaurar um controle externo, dificilmente a gente vai transformar os comportamentos. Os comportamentos, eles só são transformados a partir do interior. Pena que eu não tinha essa pergunta na cabeça. Eu recebi por e-mail uma foto de um ovo quebrado, né? E a luz saindo, e dizia, se uma força externa arrebenta um ovo, a vida morre. Mas se uma força interna arrebenta, a vida nasce. E eu acho que é essa a ideia da transformação do trânsito que é possível. A gente tem a tendência a encontrar essas soluções de controle externo. Mas se a gente não transformar o comportamento da pessoa, se a gente não despertar nas pessoas o desejo de mudança, não há controle que dê conta de tanta barbárie. Se a gente tiver um agente de trânsito para fiscalizar, confissão pública, né? O comportamento, né, de cada um durante o dia, meu Deus do céu, ele, né, terminou uma infração, já começou a outra, e daí já passou mais 3 no meio do caminho. Quem nunca virou uma esquina sem dar a seta, que atira a primeira pedra. Então, eu acho que a gente tem que pensar em outras alternativas. Eu acho que aquela externa, ela não vai transformar o mundo. Ela vai controlar, mas ela não vai transformar o mundo. Eu queria, nesse instante, agradecer imensamente esses palestrantes aí, o presidente do Observatório, José Aurélio Ramalho, pela brilhante exposição, Rodrigo, que abrilhantou com a sua apresentação, doutora Yara e a Roberta Mantovani. Ao mesmo tempo, gostaria de parabenizar efetivamente o nosso presidente da AND, toda a equipe pela organização deste congresso e parabenizar vocês, que ficar aqui 1h30, 2 horas assistindo palestra, vendo uma realidade que nos causa perplexidade, só para quem é muito comprometido com esta causa. E, efetivamente, é uma causa a gente trabalhar pela transformação dessa realidade do nosso país. Agradecer a todos e declarar encerrado este painel, passar a palavra para o cerimonial. Muito obrigado a todos.